Mateus 26. Amém. O meu desejo hoje é mais compartilhar o coração, assim, Tava até falando com o pessoal que passou lá para orar com a gente, de que o desejo é mais compartilhar o coração, assim, que a gente seja ministrado e que o Senhor aqueça as nossas afeições, do que realmente ensinar ou dar uma palavra bonita, assim. Mas eu estou fazendo, junto com a igreja lá de Londres, a gente está fazendo o tempo de quaresma junto. E aí eu estou particularmente lendo algumas coisas, fazendo umas leituras específicas. E aí uma dessas leituras foi Mateus 26. E quando eu estava lendo esse texto, eu me lembrei de uma situação de que era mais ou menos 2018, 2019, eu ainda morava lá no Rio de Janeiro e teve um dia que eu acordei, eu estava acostumando ainda com calor, acostumando como é que funcionava assim, e acordei de manhã, fui no banheiro, e quando eu acordei de manhã para ir no banheiro, eu tive essa impressão no meu interior, como uma voz assim, dizendo, Deus falando assim, eu quero te dar um nome novo, eu quero te chamar de Maria. E naquele momento eu falei, calma aí, será que é Deus mesmo? Mas quando a gente olha para João 12, no tempo foi quando foi esse texto que eu li, nós vemos Maria em Betânia ungindo os pés de Jesus, ungindo Jesus para a morte, e eu me lembro do Senhor me chamando para esse lugar, porque existe uma promessa que Jesus deu para Maria, de que onde o evangelho fosse pregado, se lembrariam daquele ato de amor. Então hoje a gente vai falar sobre essa passagem, mas lendo o texto de Mateus 26. Nós vamos ler do 1 ao 13, só para a gente ter um contexto maior também. Pode ser? Tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, disse aos seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus, à traição, e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes, pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Feche seus olhos. Espírito Santo, fala conosco nessa manhã, aquece nosso coração, aquece nosso interior, ministra a sua igreja, Senhor. Em teu nome nós oramos. Amém. Amém. Bom, a gente tem aqui nesse texto, e
se a gente lê João 12, Marcos 14 também, a gente começa a ter mais panorama do texto. A gente vê que esse ato aconteceu em Betânia, na casa de Simão, o leproso, um homem que já havia sido curado por Jesus, um homem que já havia experimentado do toque do Messias. E o contexto desse momento, como a gente viu, é o contexto da crucificação. Então, os líderes estão já tramando entregar Jesus, já estão tramando traí-lo e crucificá-lo, mas eles dizem, olha, vamos esperar as festas, vamos esperar a Páscoa, porque vai ficar muito exposto e vai dar um problema. E nesse contexto de que os últimos dias de Cristo estavam à frente, de que realmente não, aquilo que ele havia dito aos seus discípulos, que ele iria morrer, de que era necessário que o Filho do Homem padecesse, bom, estava acontecendo, estava chegando, essa hora estava chegando. E é nesse contexto, nesse ambiente, nessa casa improvável, que esse ato de adoração extravagante acontece. No texto que a gente leu em Mateus 26, não fala quem é essa mulher. Mas se a gente vai para João 12, deixa bem claro que é Maria de Betânia. Aquela mesma que quando Jesus veio para curar o seu irmão, ela disse, Jesus, tudo seria diferente se você estivesse aqui. Ela é irmã de Marta e de Lázaro. Então, o que estava acontecendo aqui era que provavelmente alguns irmãos dizem que Betânia era esse lugar de descanso de Jesus. Ele tinha amigos próximos ali, ele tinha pessoas que ele gostava, ele tinha um lugar de repouso. E essa é a mesa que Jesus escolheu ali para os seus últimos momentos. É impressionante que se eu ou você soubéssemos que daqui 1 semana, 2 semanas, nós seríamos entregues, nós seríamos crucificados, e se você fosse o Messias e eu fosse o Messias, provavelmente a gente não valorizaria uma casa de um ex-leproso, uma casa de 2, 3 pessoas e os discípulos ali. Talvez, na nossa cabeça, a coisa mais genial que Jesus poderia ter feito é procurar um lugar mais público, procurar uma última manifestação pública, fazer um milagre grandioso. E nós vemos que quanto mais se aproxima da Páscoa, a humildade de Cristo é muito revelada, como Deus decidiu manifestar a sua glória na sua primeira vinda de maneira muito humana. O Messias era uma pessoa normal. E é nesse contexto, é nessa mesa que ele decide se assentar. Ele se assenta com seus amigos. E eu gosto de pensar que, normalmente, quando se fala de Maria, quebrando ali o vaso e tendo esse momento de extravagância, normalmente se diz que, poxa, ela era mulher, não podia falar e toda essa coisa. Mas me parece que eles tinham muita proximidade a Jesus. Me parece que essa casa, Betânia em si, era um lugar de amigos de Jesus. E essa mulher era amiga de Jesus. E o que acontece é que o Cordeiro de Deus que iria ser morto estava naquela casa. O Cordeiro de Deus que ia ser entregue pelo pecado da humanidade estava ali com eles. Então, Maria tem essa ideia de novo. Maria foge do contexto, do padrão de novo. Assim como ela fez aquela primeira vez. Ela vem e ela pega esse óleo precioso. Alguns dizem que vai ser um óleo que se guardava para o casamento. Outros dizem que era um óleo que se guardava para o sepultamento mesmo, para o momento da morte. Alguns amigos, se eu não me engano, a gente estava junto esse dia com alguns amigos, disseram que se fizer as contas é mais ou menos 1 ano de salário. Então imagina que ela pegou 1 ano da vida dela, 1 ano do trabalho dela, de que era um óleo preparado para um momento específico da vida dela, seja o casamento, seja o sepultamento. Essa mulher pegou tudo aquilo
e derramou os pés de Jesus. E bem provavelmente ela não fez isso de uma maneira muito elegante, porque ela gerou repulsa, e eu gosto do texto de Mateus, porque o texto de Mateus diz que os discípulos se incomodaram. O texto de João diz que Judas se incomodou. Mas o texto de Mateus diz que todos eles ficaram incomodados. Então, bem provável, isso que ela fez era tão extravagante, tão estranho, tão barulhento, tão fora do que se espera, que o discípulo amado ficou incomodado, que Pedro ficou incomodado. Todo mundo ficou assim, que? E o que me deu esse, entre aspas, esse gatilho, assim, que nos últimos dias tem, aquilo que tem me tocado muito, é a pergunta que os discípulos fazem a ela: por que esse desperdício? Por que você está derramando tudo aqui, agora? Por que você está fazendo isso? E a verdade é que a cabeça desses discípulos, nós sabemos que João descreve como Judas, era meio que utilitária, sabe? Maria, se você não fizer isso e a gente pegar esse dinheiro, a gente pode fazer isso, aquilo, outro. Maria, esse ato seu é extravagante demais e ele não tem muita valia, ele não tem muita utilidade. Os discípulos estavam olhando para aquele momento juntos ali, como tipo assim, isso aqui é um momento estratégico. Como a gente pode fazer uma estratégia para que o nome de Jesus fique mais famoso? Talvez Pedro estivesse pensando, e Pedro, eu me identifico muito com ele, infelizmente o antes de ser transformado, eu me identifico mais do que o pós. Provavelmente ele estava assim, mano, como é que eu vou fazer para impedir Jesus de ser crucificado? Então esse pensamento utilitarista, esse pensamento de como é que a fé pode ser útil, como é que esse momento aqui pode ser útil, começa a fazer essas divisões que a gente vive hoje em dia, que é devoção versus atos de misericórdia, atos de piedade, adoração versus missão, honrar a Cristo versus ajudar as pessoas. Mas Jesus olha para esses discípulos e diz assim: ei, vocês estão incomodando ela, parem de incomodar ela. Ela está, de novo, né, usando a mesma, ele não falou exatamente isso, mas ela está escolhendo a melhor parte. Mas dessa vez Jesus diz uma coisa maravilhosa: ela está me ungindo para a morte. Aquela mulher, de novo, teve uma sensibilidade profética, vamos usar esse nome, teve uma capacidade de dizer o seguinte: meu Deus, o Messias está aqui, e ele vai ser crucificado. Eu não tenho outra chance de dar tudo para ele. Eu não tenho outro momento para entregar tudo que eu tenho para esse Emanuel, para esse Messias. Quando a gente olha na perspectiva dos discípulos, talvez a gente na verdade entenda eles, porque a gente pensa mais ou menos igual a eles. Não faz sentido. Não faz sentido se desgastar tanto por um momento. Não faz sentido se doar tanto para um momento. Mas quando a gente olha para a perspectiva de Maria, essa mulher está olhando para o Filho de Deus, o homem mais valioso de toda a terra, que escolheu, antes do seu momento de ser entregue, passar um tempo com eles. Quando nós olhamos na perspectiva dessa mulher, não era desperdício. E não era útil também. Nem tudo na nossa fé tem que ser útil.
Por exemplo, qual é a utilidade de uma planta? Digo, uma rosa. Ela faz fotossíntese igual qualquer outra coisa verde por aí. Mas quando Deus criou todas as coisas, Ele fez algumas coisas que não são tão úteis. Elas são somente belas. Em certo aspecto, a adoração também não é muito útil, não. Sim, a gente é transformado enquanto é adorado. Sim, nós somos renovados enquanto adoramos. Mas, no final das contas, adorar é como essa rosa no jardim. É tipo, por que você está fazendo isso? Não tem tanta utilidade. É tipo, cara, por que você não pega todo esse esforço que vocês têm para se reunir todo domingo e ajuda as pessoas por aí? Estamos juntos ainda? Não tem utilidade. E essa palavra utilidade, essa coisa de produtividade nos barra, nos impede de experimentar esse lugar de deleite, nos impede de experimentar esse lugar de extravagância. A adoração em si, ela não é muito útil, assim, ela não tem muito propósito, além de ser relacional. Então, Maria não estava ali para fazer uma estratégia, nenhum programa social. Ela estava honrando a pessoa de Jesus. Derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Eu lembro, muitos anos atrás, a gente estava fazendo uma escola de evangelismo lá na Ilha do Governador, em São Paulo. Tem alguém que estava nessa... no Rio, desculpa. Ela estava, eu lembro de você. E a gente levou o Luca Martini para pregar. E eu lembro até hoje, o Luca pregou sobre martírio e tal. E aí ele falou que, imagina, conjectura comigo. Vocês estão, o Rick foi convertido à poesia, ele deve estar todo imaginativo, né? Então imagina comigo que naquele momento que Cristo estava na cruz, eu lembro, tem a imagem do Luca fazendo assim, ó. E quando ele respirava, ele sentia o cheiro da unção de Maria, da adoração daquela mulher. Como eu disse, gente, a mensagem ela é muito, muito simples. Mas é simplesmente essa. Não é um desperdício dar sua vida por Jesus. Não é um desperdício, meu amigo, dar sua juventude para Jesus. Não é um desperdício dar a sua vida adulta para Jesus, os seus últimos dias para Jesus. Mães, não é um desperdício você evitar que seu filho passe o dia inteiro nas telas porque você quer discipular o seu filho. Não é um desperdício. Pais, não é um desperdício você deixar de ganhar 3, 4 vezes mais porque você ouviu Deus falando para você fazer uma coisa diferente e você tem um salário menor por causa disso. Não é desperdício, irmãos. E eu sei que nós estamos num tempo onde ser extravagante é ruim. A palavra radical virou um problema. Mas quando nós lemos essa passagem, nós nos lembramos das coisas que realmente têm valia, das coisas que realmente são preciosas. A minha mensagem é simples hoje. Eu queria muito encorajar a nossa igreja local, a você, a mim, que esse óleo derramado aos pés de Jesus, para alguns, é desperdício. Mas quando nós pensamos no valor daquele que está recebendo a adoração, na verdade, é muito pouco ainda.
quando Jesus diz assim, os pobres vocês vão ter sempre aí. Obviamente, Jesus não está dizendo que a gente não tem que amar e cuidar dos pobres. Mas o que Jesus está fazendo é ordenando o nosso coração, organizando. A briga aqui não é perfume contra a pobreza, não é adoração contra a missão, mas a briga, entre aspas, é amor ordenado contra amor desordenado. Quem tem o lugar de prioridade das nossas afeições? E nós sabemos, e quem está no ministério um pouco, quem já serviu a igreja um pouco, normalmente esses discursos morais vêm de pessoas que no final das contas mesmo, se você desse o vaso na mão dele, ele ia guardar. E nós sabemos que isso aconteceu, porque João diz que Judas foi o principal que ficou endemoniado. Ele falou assim, como assim? Todo esse dinheiro, vamos cuidar dos pobres. Mas aí passa alguns capítulos, ele é o irmão que troca a pessoa de Jesus por alguns denários. Então essa frase toda moralista, bonita, utilitária da missão de Deus, não se sustenta muito não, porque na verdade ela só mostra uma desorganização interna das nossas afeições. Quando bens menores se tornam supremos dentro de nós, aí começa a distorcer tudo. Já deu meia hora? Estou me esforçando para pregar meia hora. Depois eu só quero orar. Ontem, uma coisa que me encorajou muito, queria repetir, entre aspas, né? Queria te habilitar, irmãos, a ser radical, fervoroso, extravagante. Eu estava conversando com uns amigos uns dias atrás, e eles começaram a compartilhar dificuldades financeiras e tal, e algumas decisões que eles querem tomar, ou deixar de tomar, e também sobre filhos e coisas assim, querem engravidar, mas o dinheiro é curto, e toda essa coisa. E chegou um momento da conversa que eu não tinha muito mais o que falar, assim. Eu dei alguns conselhos, eles ponderaram, eles falaram coisas muito pertinentes, e a gente parou ali. Mas no final das contas, tinha um problema na mesa ali, tinha um elefante branco ali, que era, eles mesmos sabiam que embora onde eles estavam e o que eles estavam fazendo, entre aspas, não fazia sentido, era ali que eles sentiam que Deus queria eles, naquele momento, naquela situação. Então eu lembrei dessa palavra. Não é um desperdício. Sabe, irmãos, deixa eu contextualizar você aqui. Eu me lembro quando eu mudei para Juiz de Fora, morava no Rio de Janeiro, e aí alguns amigos meus me ligaram assim, não do AM, mas de outros lugares, falaram, mano, o que você está fazendo, mano? Estava num contexto muito, das músicas ficando muito conhecidas, já eram conhecidas, mas estavam ficando, tipo assim, muito mesmo. E eu precisava viajar quase todo final de semana. E eles me ligaram, mano, o que você está fazendo? Você está indo para um lugar sem aeroporto, com voos fáceis, tudo fora do caminho. Você tem que subir a serra para ir para lá. E de verdade eu concordava com aqueles irmãos. Eles estavam certos. Não fazia sentido, não era útil. Na economia do meu coração, aquilo ali realmente não fazia muito sentido, não. Mas Jesus é digno.
E aquele era o lugar onde o Espírito estava me direcionando aí. Isso aconteceu outras vezes, isso aconteceu para a nossa ida para Londres, isso aconteceu com coisas financeiras, e eu sei que todos nós aqui passamos por esses momentos. Momentos em que você como pai, você como mãe, tem que decidir se vocês vão fazer o que é útil, se vocês vão fazer o que faz sentido, entre aspas, ou se nós vamos fazer aquilo que dá honra e glória ao valor de Jesus. Mas, irmãos, e aqui é onde eu caminho para o fim. Existe uma recompensa pela nossa fidelidade. Existe uma recompensa por nos mantermos fiéis a Cristo, nos mantermos fiéis à sua palavra, e não a movimentos da igreja, ou alguém me disse, ou alguém falou, mas nós olhamos para as Escrituras, nós fomos iluminados por essa verdade, e agora nós permanecemos fiéis nisso. Existe uma recompensa nisso, irmãos. E essa recompensa, queridos, é sim desfrutar da presença de Jesus agora. Todas essas coisas são válidas, mas eu queria realmente falar das recompensas eternas. Imagina isso, você está ali, e do jeito que caiu a água aqui, só que é um vaso inteiro de óleo. Não tira, não sai. Não. E aí Jesus olha para essa mulher, ele dá uma recompensa para ela. Ele fala: eu estou vendo o que você está fazendo, e eu te digo, onde o evangelho for pregado, se lembrarão de você. Olha essas 3 recompensas que aparecem nas Escrituras. E a primeira é que eu quero mais como é que fala? Enfatizar. Eu estava lendo o C.S. Lewis no começo do ano, e ele fala que a maior glória de um homem é ser reconhecido por Deus. Irmão, irmã, imagina naquele dia, quando nós nos encontrarmos com Ele, o Senhor olhar para você e olhar para mim e te dizer: eu te conheço, eu sei quem você é. Você não é aquela mãe que deu horas e horas e horas do seu dia para criar filhos na minha presença. Eu te conheço. Você não é aquele jovem que gastou a sua juventude, às vezes não teve chances de trabalho igual todos tiveram, às vezes não casou igual todos casaram, mas você fez isso porque eu te chamei, não foi? Eu me lembro de você. Eu lembro de você. Você não é aquele lá de São Paulo que tinha uma cultura de jejum e oração porque você me ama? Eu lembro de você. Naquele dia, meu irmão, você e eu seremos reconhecidos pelo Deus que criou todas as coisas, e esse Deus vai olhar para você e para mim e vai dizer: servo bom e fiel. E essa fidelidade não vai ser mensurada por quanto de sucesso baseado nessa era você teve, mas o quão fiel e leal você foi às coisas que Ele te pediu para fazer. Não é um desperdício, irmãos. Não é um desperdício. Eu sei, os escândalos, eles nos entristecem. Eu sei, a gente faz parte de um tipo de contexto, um tipo de tradição, e quando as coisas começam a acontecer, a gente fica triste. E se você mudar de tradição, vai acontecer a mesma coisa. Se você voltar para outra, vai acontecer a mesma coisa. Mas
é importante que a gente se lembre que nós não fazemos parte primariamente da tradição carismática, ou do movimento de oração, ou do movimento disso, daquilo outro. Nós fazemos parte do corpo de Jesus, nós fomos comprados por esse Messias, e ele sim é digno, e ele sim é valoroso, e para ele não é desperdício. Sabe, irmãos, mesmo que você tenha terminado cansado, e mesmo que você precise de um tempo, mesmo que você precise de umas férias do 242, porque você se desgastou, porque você cansou, porque seu emocional não estava aguentando, e provavelmente não estava aguentando por erros seus e erros da igreja, mas, mesmo assim, ele é digno, mesmo assim, esse óleo não foi jogado fora. Provavelmente Jesus já havia sentido fragrâncias melhores, mas foi aquela fragrância que ele escolheu para lembrar do nome dele. Outra coisa, outra recompensa, deixa eu te falar uma coisa, se perseverarmos, também com ele reinaremos. Existem sim recompensas específicas para nós no reino milenar, e nós estamos deixando de ser fiéis agora, porque 70, 80 anos nos parecem muito caros, a comparar com a eternidade. Cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Eu não sei, eu tenho pensado nisso, sabe? A gente fala pouco do galardão. A gente fala pouco das recompensas eternas. Vamos ter recompensas eternas, irmãos. Além de sermos reconhecidos por Ele, ainda vamos receber recompensas. Eu lembro de você. Você cuidou bem daquela empresa que eu te pedi para abrir. Ok. Entra no meu favor e toma esse galardão. Bom, irmãos, essa é a mensagem que eu tenho para compartilhar. Que Maria, ela perdeu um perfume muito caro, mas ela ganhou Cristo. Ela entrou na história da pregação do Evangelho. Ela amou corretamente. Nada desperdiçado aos pés de Jesus é realmente um desperdício. Ele tem valor infinito. O que é feito para ele atravessa o tempo, a história. E esse amor ordenado tem consequências eternas. É realmente um desperdício, irmão? É realmente um desperdício um ônibus de 40, uma hora para ir no 242? É realmente um desperdício, irmãos, aguentarmos 2, 3 horas de calor no domingo? Irmãos, é desperdício jejuarmos e orarmos? Irmãos, é desperdício rejeitarmos tais propostas porque aquelas não são as que Deus tem para a gente? Será que é desperdício, irmãos? Será que é desperdício? A sabedoria dos sábios é tolice diante de Deus. E a sabedoria de Deus para nós é amarmos a Cristo acima de todas as coisas. Então, eu só queria te encorajar. Não tenha medo de ser radical. Não tenha medo de ser intenso. Não tenha medo de quebrar o seu vaso, o seu perfume diante dele. Mesmo que não seja tão útil assim.
mesmo que não faça, entre aspas, tanto sentido assim. Eu queria orar com você. Se você quer se ajoelhar, se quer ficar de pé, se quer ficar sentado. Senhor, nos perdoa, Senhor, por considerarmos esse perfume mais caro do que você. Senhor, nos perdoa por considerarmos o nosso esforço mais valioso do que você, Senhor. Ordena o nosso coração nessa manhã, Senhor. Ordena o nosso coração, Senhor. Espírito Santo, nos lembra do valor de Jesus. Nós queremos ser Betânia para o Senhor, Deus. Nós queremos ser Betânia para o Senhor. Encontra na nossa vida, na nossa igreja, um lugar para o Senhor descansar, Deus. Faz de nós um jardim, Deus, que não tem tanta utilidade além de perfumar o Senhor, amar o Senhor, honrar o seu nome, Senhor. Não é um desperdício, Senhor. Deus, nós nos lembramos da oração de João Batista, que ele cresça, Senhor. Que o Senhor cresça, Senhor. Nos faça amigos do noivo, Deus. Deus, restaura, Senhor, restaura o nosso coração para o valor de quem você é, Deus. Deus, se ao final da nossa vida nós não tivermos um carro novo, uma casa melhor, Deus, mas estivermos onde o Senhor está e onde o Senhor pediu para a gente estar, não foi um desperdício. Ó Deus, naquele dia queremos ser reconhecidos pelo Deus que tudo conhece. Naquele dia queremos ser reconhecidos por Ti, Senhor. Eu te conheço. Eu sei quem você é. Eu me lembro quando você rejeitou um namoro que não era santo. Eu me lembro quando você rejeitou um trabalho. Eu me lembro quando você poderia ter ido para a esquerda, mas foi para a direita por causa do meu nome. Eu me lembro do seu jejum, da sua oração. Eu me lembro das suas lágrimas. Sabe, irmãos, Deus vai se lembrar até mesmo dos nossos desgastes emocionais. Ele vai dizer: eu me lembro, eu sei, eu me lembro de você, eu sei quem você é. Senhor, fortalece agora as mães cansadas nesse lugar, Senhor. Essas mães que acabaram de ter filho ou têm filhos pequenos e estão desgastadas, Senhor, emocionalmente quebradas, Senhor. Sentem que nem sabem orar mais, sentem que nem sabem ler mais, sentem que
que se perderam no plano de Deus. Isso é uma mentira, Senhor. O Senhor está vendo elas. O Senhor está vendo essas mães. Ó, Senhor, fortalece os casais da nossa comunidade. As decisões, irmãos, que nós tomamos, mesmo que não pareçam úteis, mesmo que não pareçam sábias o suficiente, o Senhor está vendo. O Senhor está vendo. Eu estou seguindo o Cordeiro, com meu coração aquecido, com os meus ouvidos atentos às tuas palavras. Eu estou fixando os meus olhos no destino perfeito, no caminho apertado que Ele anda comigo. Eu estou seguindo o Cordeiro, com meu coração aquecido, com os ouvidos atentos às tuas palavras. Eu estou fixando os meus olhos no destino perfeito, no caminho apertado que Ele anda comigo. Se você sente que decepções, que cansaço, e até mesmo teologia às vezes, não sei, se você sente que nos últimos tempos coisas têm barrado você e te feito acreditar que existe algo mais valoroso do que Jesus, eu quero te convidar a vir para frente ou ajoelhar no corredor aí. Você pode vir para que a gente ore junto, para que seu coração seja lembrado. Nos lembra, Senhor, nessa manhã do valor de Jesus. Nos lembra do valor de Jesus. Senhor, levanta um povo extravagante, Senhor. Levanta um povo extravagante, Senhor. Levanta um povo extravagante, Senhor. Oh, Senhor, faz de nós Betânia, Senhor, o lugar para o Senhor descansa. O lugar do seu descanso.